Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje é dia 26/5/2020 e nós vamos estudar um assunto muito importante sobre o Barroco Mineiro no nosso conteúdo de História, ok? Eu sou a professora Ana Keila, do 5º ano do Ensino Fundamental do Centro Educacional Yasmin Ágata, e você vai acompanhar a nossa aula de hoje na página 257. Vamos conhecer, isso é muito importante para a nossa história, ok? Do Brasil. Então vamos entender um pouco o que significa o Barroco Mineiro, não é verdade? Então vamos lá, abrindo nosso livro na página 257, tá bom? Vamos estudar, preste muita atenção na leitura, tá bom? E na explicação da professora, tá ok? Porque a história requer muita atenção, tá bom? Vamos lá, página 257, ok? Pronto. O Barroco Mineiro. O Barroco Mineiro é considerado a primeira impressão artística genuinamente brasileira. Originalmente, o Barroco é uma manifestação de origem europeia que surgiu no século XVI. Porém, no Brasil foram desenvolvidas características próprias, como o uso de cores fortes e a representação de anjos e santos com feições afro-brasileiras nas esculturas. Esse estilo se desenvolveu principalmente em Minas Gerais, durante o período da mineração. Nessa época, muitas pessoas que enriqueceram com a extração do ouro faziam doações para as instituições conhecidas como as Irmandades religiosas. Essas irmandades eram associações de fiéis católicos responsáveis pela organização de rituais e pela gestão das igrejas. Além disso, promoviam o encontro de diferentes grupos sociais por meio de eventos e, com o dinheiro de doações, contratavam artistas para decorar os espaços religiosos. Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre o Barroco Mineiro. Originalmente, o Barroco Mineiro ele é considerado a primeira impressão artística originalmente genuína brasileira. Bom, essa manifestação ela surgiu no Brasil lá pelo século XVI. Então, o que significa isso? Significa que com o uso de cores fortes, eles representavam com imagens e esculturas os anjos e os santos com feições brasileiras nas esculturas, tá ok? Eu já vou mostrar para vocês uma escultura, tá bom? Eles representavam naquele tempo as feições dos anjos e das pessoas de algumas entidades religiosas. Naquele tempo, foi desenvolvido isso lá na cidade de Minas Gerais. Por isso que é falado Barroco Mineiro. Mineiro surgiu da onde? Surgiu da cidade de Minas Gerais, ok? Foi no tempo da mineração. Vocês lembram do tempo da mineração, que nós falamos da mineração? Sim, pois é, foi no tempo da mineração em que as pessoas estavam atrás de enriquecer, na verdade, de ficarem ricos através do ouro, na verdade. Então, a partir do momento que eles enriqueciam e descobriam ouro e ficavam cada dia mais ricos, eles passaram a fazer doações.
Era conhecida as instituições como irmandades religiosas. Eles passavam a doar o dinheiro para a igreja. A igreja, a irmandade, era um grupo, era uma associação de fiéis católicos, ok? Então, isso aqui é uma igreja católica. Eles promoviam encontros, naquele tempo, de diversos grupos sociais, tá ok? Pode ser os ricos, pode ser o rico médio, ok? Então eles se reuniam naquele tempo, faziam eventos e também com dinheiro de doações, eles também contratavam alguns artistas para que viessem decorar aquele espaço religioso bem bonito, ok? E aqui estamos vendo uma imagem muito bonita dessa igreja, né? Altar em estilo barroco. Olha que coisa linda. No interior da igreja de São Paulo. Olha como é que era, bem bonito, né, gente? É uma manifestação muito linda. Ela usa o quê? Cores fortes, né, no interior. No interior da igreja, a iluminação, tudo é muito chamativo e muito bonito, ok? E aqui, como eu falei, eles representavam naquele tempo também, foram criados cores fortes e representavam algumas feições de santos e de anjos também nas esculturas. Aqui temos uma escultura, olha que bonito, é a escultura de pedra sabão, feita por Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho. São elementos marcantes do barroco mineiro. Ao lado, nessa imagem, está a escultura do profeta Isaías, da Bíblia, na Basílica do Bom Jesus de Matozinhos, em Congonhas, Minas Gerais, em 2015. Então, isso aqui é a representação do profeta Isaías da nossa Bíblia, né? Não é verdade? Então, vamos lá. Próximo. É muito bom a gente conhecer a nossa história, né, gente? Vamos conhecer também um pouquinho do patrimônio cultural brasileiro. Vamos lá. As obras do Barroco Mineiro fazem parte do patrimônio cultural brasileiro. Sim, o Barroco Mineiro, ele faz parte do nosso patrimônio, tá ok? Do nosso patrimônio cultural. E eles são muito importantes, pois nos ajudam a compreender melhor o período colonial do Brasil. Aquele período da mineração, não é verdade? Aquele período também da cana-de-açúcar, né? Dos engenhos, onde os escravos trabalhavam naquele tempo, né, gente? Então, esse foi o tempo aí, e essas partes da nossa história, elas são muito importantes. Eles nos ajudam a compreender melhor como era naquele tempo, tá bom? Então, por isso, a preservação das construções e das obras de arte barrocas, assim como de outros patrimônios culturais, é fundamental e deve ser responsabilidade de todo cidadão brasileiro. As cidades de Ouro Preto e Diamantina, por exemplo, foram declaradas Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. Então, gente, essa cidade aqui, o centro histórico da cidade de Diamantina, em Minas Gerais, ele foi reconhecido como Patrimônio Mundial. Olha só a importância desse lugar, na verdade, para a nossa história do Brasil, para o nosso patrimônio, a nossa cultura, não é verdade? Então, o centro da cidade inclui diversas construções de período colonial, cuja arquitetura foi influenciada pelo Barroco Mineiro, como as igrejas de São Francisco de Assis, retratada na fotografia ao lado, ok? Esse aqui é o centro histórico. E aqui, por sua importância, a cidade de Ouro, esse aqui já é a cidade de Ouro, que está sitiada em Minas Gerais também, passou a ser considerado patrimônio mundial também pela Unesco em 1980. Na fotografia ao lado está a igreja de São Francisco de Assis, é essa igreja aqui, ó.
projetada por Aleijadinho, município de Ouro Preto, Minas Gerais. Então, o que nós vemos? Aqui são lugares que são preservados pela nossa cultura brasileira e elas são muito importantes para que nós possamos conhecer e compreender um pouco essa história, esse período colonial do Brasil, não é verdade? São monumentos muito importantes que nos levam até voltar, né, na viagem do tempo, não é verdade? Bom, próximo. Além das obras do Barroco Mineiro e das cidades de Ouro Preto e Diamantina, há outros patrimônios mundiais no Brasil que remetem ao período colonial. Sim, naquele tempo ainda sobrou muita coisa que relembra o período colonial. Vamos ver mais alguns patrimônios que existem mundialmente pelo Brasil, tá bom? Bom, nós temos também um patrimônio em Salvador, na Bahia. Foi a primeira capital do Brasil. Por isso, sua estrutura urbana recebeu um investimento maior do que as demais vilas e cidades no início da colonização portuguesa. O Centro Histórico de Salvador foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985. Entre as características que se destacam no Centro Histórico da cidade estão as construções do período colonial, pintadas com diferentes cores ao lado. Fotografia ao Centro Histórico, fotografada do Centro Histórico da cidade de Salvador. Então, minha gente, isso aqui é a nossa primeira capital do Brasil. Sim, e elas não dá para vocês visualizarem bem, mas dá para vocês verem no livro como elas são coloridas, não é verdade? Aqui está pintado de azul, né? Aqui de amarelo. E aqui também um azul mais bonito, um tipo roxo. Gente, que coisa linda. Como era antes, né, as construções, não é verdade? Como eram as janelas. Olha só a diferença, né? Como as janelas eram bem grandes, como a verdade, as casas, elas tinham mais ventilação. Então, era bem diferente do tempo anterior como para cá. Olha como é bonito, né? Então, gente, isso aqui também faz parte do nosso patrimônio cultural lá no período colonial. Foi nesse tempo que nasceu essas construções, esse patrimônio. Até hoje elas estão lá, tá bom? E ela foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Mundial do Brasil, ok? Então, essa é a fotografia do Centro Histórico da cidade de Salvador. Esse aqui é o Centro Histórico da cidade de Salvador. E aqui é outro centro histórico, porém da cidade de Goiás. Vocês estão vendo? Olha como é que era antigamente, né, os centros da cidade, né, os centros históricos, né? Bem diferente dos nossos de agora, porém não mudou muita coisa, né? Mas é bem diferente. Bom, o Centro Histórico de Goiás entrou para a lista de Patrimônio Mundial da Unesco em 2001. As construções do centro da cidade datam dos séculos 18 e 19, o período em que a mineração era praticada na região. Ao lado está a fotografia do Centro Histórico de Goiás, com destaques para a Rua de Pedras, as casas e a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, ok? Então, isso aqui são figuras representando monumentos históricos, na verdade, cidades históricas que existiam, ó, desde o período colonial, onde é chamado também Barroco Mineiro, né? Onde nós estamos estudando. Agora nós vamos fazer algumas atividades de acordo com o que nós vamos ler, tá bom? Leia as manchetes a seguir. Laudo aponta risco em 13 bens históricos. Próximo. Trânsito intenso coloca em risco patrimônio dos centros históricos de Minas Gerais. E o próximo,
Rompimentos de barragens também destrói também patrimônio histórico de Minas Gerais. Então, qual é o tema da manchete? Quais são os temas da manchete? Aqui no primeiro fala de bens históricos. Aqui, centros históricos. E aqui, patrimônio históricos, não é verdade? Qual é o tema das manchetes? As manchetes, elas abordam o quê? Elas abordam a ameaça contra a preservação do patrimônio histórico de Minas Gerais, não é verdade? Então, aqui na de Minas Gerais, laudo aponta risco em 13 bens históricos de MG, em Minas Gerais. Isso aqui é uma sigla. Trânsito intenso coloca a risco o patrimônio dos centros históricos de Minas. E rompimento das barragens destrói patrimônio histórico em Minas. Então, qual é o tema das manchetes? O tema das manchetes mostra a ameaça contra a preservação dos patrimônios históricos de Minas Gerais. Ok? Letra B. Descreva as características do estilo artístico presente nas construções religiosas da cidade. Bom, vocês viram que o barroco, ele tinha o quê? Cores fortes, na verdade, eles tinham uma representação muito forte. E o barroco mineiro, ele é caracterizado pelo excesso de detalhes e ornamentação das esculturas em pedras. Então, você vai escrever aqui na letra B. O barroco mineiro é caracterizado pelo excesso de detalhes e ornamentos, tá ok? Então, letra C. Na sua opinião, é uma resposta pessoal, como podemos contribuir para a preservação de construções históricas? Como podemos preservar essas construções históricas, minha gente? É uma resposta pessoal. Bom, vocês têm que refletir, ok? Reflitam sobre essa contribuição, tá ok? Como vocês podem atuar como cidadãos para que vocês venham preservar esses patrimônios culturais. Como podemos contribuir para que evite dano, valorizar essas construções, na verdade, às vezes a gente denunciar as depredações desses patrimônios, tá ok? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula.